Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos bastidores aqui, né? Programa ao vivo é assim mesmo. Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Paz de Cristo Jesus a todos vocês, é um prazer imenso estarmos aqui pela netfé.tv e hoje com um programa diferente e nós elaboramos aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Nós agimos conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa própria vontade. E uma palavra que ficou latente ao meu coração, né, é acerca da vida do apóstolo Paulo. Então convido a todos vocês que estão pela Netfé em todo o Brasil e fora também, Estados Unidos, Europa, acompanhem, porque vai valer muito a pena, tá? São dias tenebrosos em que nós precisamos muito de uma palavra confortável da parte de Deus. Quando a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, tudo que ele enfrentou é algo que nos dá um ânimo a mais para nós prosseguirmos na caminhada. E eu estou aqui nessa noite com um convidado especial, que é o Leonardo, né? Já participou comigo, meu filho, e essa noite está dando o ar da graça mais uma vez para estarmos aqui esquadriando acerca de um texto da última carta de Paulo a Timóteo. Primeiramente, boa noite, né, Léo? E paz seja contigo. Pode cumprimentar a turma aí. Boa noite, pai. Boa noite, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Boa noite para vocês. Muito bom estar aqui para conversar com vocês, falar daquilo que a gente queima, né? Que é Jesus, falar da palavra de Deus. E é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai conversando aqui nessa live abençoada. Vai ser um programa muito bom. Se eu fosse você, eu não perderia e ainda incentivava alguém a estar fazendo o mesmo, a estar assistindo, né, esse podcast do Reverendo de hoje, que vai ser muita bênção para muitas pessoas e é muito bom, né, ter esse convidado especial aqui, que é meu filho, que é o Léo. E como eu estava conversando com você, Léo, quando nós começamos a ler as cartas paulinas, é algo que nos chama bastante atenção, é a determinação do apóstolo Paulo, né? A determinação dele e uma maneira muito importante que eu estava lendo hoje, meditando, a partir do momento que ele se converte, né, passa de Saulo para Paulo, imediatamente as atitudes de Paulo são mudadas. E isso aí chama atenção. Principalmente muita gente que diz, né, que vem para a presença de Deus e fica assim, não, fulano ele tem esse jeito dele, mas é isso aí mesmo, não muda. Mas quando nós recebemos a graça de Deus, que nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, essa atitude tem que ser mudada, né? O próprio apóstolo Paulo mostrou isso quando ele estava no caminho de Damasco, né? Eu estou começando esse ponto aqui, mas daqui a pouco a gente vai ler um texto aqui também, mas só para fazer um contraponto do seu pensamento também acerca disso, né? Que a Bíblia fala que ele estava indo no caminho Saulo, né? Mero perseguidor do povo de Deus. E ali no caminho de Damasco ali, ele tem aquele encontro com o Senhor, né? Que ele fica cego e tudo mais, vai para a casa de Ananias. E ali, a partir dali, você já percebe que ele já muda de atitude. Era um homem rude, era um homem, né, que perseguia ferozmente o povo de Deus. Então eu penso assim, essa primeira epígrafe que nós estamos dizendo aqui agora é acerca dessa questão de mudança de vida, de atitude, a partir do momento de um encontro real com Deus. Aí eu queria saber qual é o seu posicionamento quanto a isso, o que você pensa? Sim, na verdade, quando a gente vê ali Paulo, né, com esse encontro com Jesus, na verdade Jesus vai ao encontro dele, né? Quando você fala sobre mudança e cristianismo e encontro com Jesus, eu já penso logo naquela palavra metanoia, né, que é a mudança constante de mente. Então é tudo de dentro para fora. A partir do momento que você encontra com Jesus e você já quer desesperadamente, como ali o novo convertido, né? A gente tem o primeiro amor ali, a gente quer desesperadamente mudar os nossos jeitos, as nossas atitudes. De uma hora para outra. De hora para outra. O problema é que de hora para outra também a gente pode cair e ficar nesse ciclo, né? É verdade. Porém, quando a gente entende sobre a metanoia, que é a mudança de mente, ou seja, de dentro para fora, né? Aquela mudança, não, antes eu fazia isso, eu pensava assim, mas agora eu não penso assim mais. A metanoia vira metamorfose, que já é as atitudes, a partir do momento que é de dentro para fora, naturalmente as atitudes mudam.
Então você não precisa ser algo forçado. Sim, sim. Porque o que a gente vê muitas das vezes é essa atitude, né? Uma forçação de barra, às vezes, em querer mudar rápido demais, e acaba se transformando nada mais, nada menos que uma religiosidade, né? Sim. É o que a gente vê muito hoje. Uma forçação de barra para eu vou mudar. E aí a pessoa às vezes pensa que mudando o estereótipo, né? Ah, eu vou mudar a minha maneira de ser assim, assado, de vestir, de fazer não sei o que e tal. E é isso que você falou, é uma metanoia. É uma mutação de mente, né? A forma de pensar que o próprio Espírito Santo vai trabalhando no coração do ser humano aos poucos, né? Mas eu digo assim, no começo da conversão do apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso, era da cidade de Tarso, mostra que ele teve uma mudança radical, porque ele era uma pessoa assim, bem rude, né? E era, querendo ou não, era uma pessoa meio que arrogante, pelo fato de ser uma pessoa instruída, né? Estudou muito, né? Chegou à posição de cidadão romano também, tinha cidadania romana. Então você vê que ele tinha todas as prerrogativas de uma pessoa assim, querendo ou não, tupete elevado, né? Então o que acontece? O que me chama a atenção aqui, porque foi formado aos pés de Gamaliel, que era mestre, era um cara que sabia de lei, sabia de tudo, né? Um cara realmente muito instruído. Então assim, eu imagino que para uma pessoa ter uma mudança de vida radical, sendo assim, não é fácil, né? Mas o encontro que ele teve com Jesus foi tão impactante, tão maravilhoso, que a Bíblia relata isso aí, né? Em Atos mesmo você vê isso com muita ênfase, Atos dos Apóstolos, né? A mudança de atitude dele, a forma dele ser, né? Então isso aí é algo muito legal. E aí eu queria que você também esquadrinhasse sobre essa mudança aí, essa metamorfose verdadeira, que não foi da boca para fora, né? Foi algo forte. Paulo, como você disse, ele é um cara bem estudado, né? Ele teve a formação dele ali em Tarso, e a gente vê que conforme ele vai crescendo, né, nos estudos e na cidade dele, conforme vai passando o tempo, ele vai, como judeu, né, ele vai perseguindo os cristãos. Sim. E a Bíblia mostra isso, a gente lendo sobre a história dele, ele perseguia cristãos, não só perseguia como matava, né? Matar. Então, assim, onde quer que ele ia, ele julgava ali daquele jeito, como um judeu, né? Na época, que Jesus veio para revolucionar. Então, como um judeu não cristão, que não acreditava que o Messias ainda não tinha vindo, sim, aquela época era uma época que tinha muito cristão sendo perseguido, muito cristão sendo morto. Verdade. Então Paulo era um desses caras que perseguiam os cristãos, um dos cabeças, né? Poderia se dizer. E quando ele tem aquele encontro com Jesus, né? Que fala que ele estava no cavalo e tal, Jesus aparece para ele e fala: Paulo, por que tu me persegue? Saulo, por que me persegue? E a gente vê ali Jesus com a voz, fala que ele viu uma luz muito grande, né? Ele cai então do cavalo e então Jesus pergunta isso para ele. Foi o encontro real que ele teve ali com Jesus. E é maravilhoso, foi um encontro assim, impactante, né? Que realmente fez ele mudar a maneira dele pensar acerca de quem era Jesus. Porque até ali era só uma ideia, né? Sim. Quem que seria esse Jesus? E ele batia firmemente contra isso, exato, né? Contra quem defendia a tese da fé em Jesus. Uma das coisas que me encanta em Jesus é como que ele transforma o mal para o bem. Então, Paulo é um exemplo, é um dos personagens, é um dos meus personagens favoritos da Bíblia por causa disso. De perseguidor para um dos maiores missionários que já pisou aqui na Terra. Com certeza. Porque lá na frente, depois que a gente estuda a história de Paulo, e o cristianismo estava sendo extinto, onde os cristãos estavam indo se esconder nas cavernas, cultuar dentro das cavernas. E Paulo, pela influência dele no Império Romano, né? Como ele era bom de falar, como ele era um cara estudado, conhecia a galera influente, as pessoas paravam para escutar ele. E aí, na história dele, a gente vai ver que não foi tão fácil assim, né? De perseguidor para perseguido. Para perseguido. E quando você olha um ponto principal que eu estou pensando já tem dias,
Inclusive ontem, ministrando a palavra em Eshel, eu estava meditando acerca disso e falei um pouco acerca disso que eu vou falar aqui agora. Quando você olha a história de Paulo, que era Saulo de Tarso, né? Um perseguidor ferrenho do Evangelho, inclusive ele consentiu, né, com a morte de Estevão, né? Ele também tinha culpa no cartório, na morte de Estevão. Então, quando você olha todas as atitudes que ele teve, as atitudes de Paulo, né, como perseguidor ferrenho do Evangelho, se a gente fosse olhar com olhar humano, para o ser humano liberar o perdão para uma pessoa assim, seria algo difícil, Léo. Eu disse isso ontem na mensagem que eu ministrei. Falei, gente, se Deus fosse olhar como nós olhamos, eu citei, na mensagem eu preguei sobre Jonas também, que era um culto missionário, né? Que Jonas, o que impedia Jonas, estava impedindo Jonas de ir para Nínive, era justamente isso. Era a raiva que ele tinha, que ele mantinha no coração dos assírios de Nínive, pela perspicácia dos ninivitas, né? Que tinha sido muito ruim, perseguidores também, pessoas sanguinárias. Então, essa foi, como diz o ditado em Minas Gerais, a birra de Jonas para ir até Nínive, que ele não queria de jeito nenhum. Porque ele nutria no seu coração uma certa ira daquele povo por aquilo que o povo havia feito, né? Matando pessoas né? É um assunto para outro dia, a questão dos assírios aí e a perspicácia dos ninivitas, né? E aí eu dizia justamente sobre isso, que no coração de Jonas havia uma ira, querendo que aquele povo fosse fulminado, mas no coração de Deus havia misericórdia e o amor, na certeza que se ele fosse ali e pregasse, aquele povo se converteria das suas maldades. Então, quando você olha para o apóstolo Paulo, você vê o histórico da vida dele, de uma pessoa que era perseguidor, consentiu com a morte de Estevão, de outros cristãos também. E se você for olhar na ótica humana, ninguém quer perdoar, né? Não, esse cara perseguiu, matou, tem que morrer também. Só que aí Jesus se manifesta com a sua misericórdia. Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra o Evangelho, né? Então, nesse ponto aí, Léo, eu acho muito lindo, cara, a misericórdia e o amor de Deus. A ótica diferenciada de Deus. Que por mais que o ser humano seja perspicaz e ruim, Deus está sempre disposto a perdoar, como ele perdoou Saulo, que depois veio a ser Paulo. Não é verdade? Uhum. Então, esse amor aí, que o próprio apóstolo Paulo entendeu. Que ele mesmo, sabe? Ele citava nas suas cartas dizendo que ele não era digno de nada. Nada, nada, nada. Que ele reconheceu que depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele reconheceu que o amor de Deus é tão imensurável, né? Que é uma coisa assim que, por mais que ele fizesse algo forte em prol do reino de Deus depois da sua conversão, ainda seria muito pouco por aquilo que Deus demonstrou para ele. Não é forte? É. Fica na liberdade. Eu que pensando enquanto você falava, a coisa mais escandalosa que eu vejo na graça e na cruz de Jesus é a capacidade dele amar o ladrão e quem foi roubado. Né? É forte isso aí. O assassino e quem foi assassinado. Só que a gente, capacidade humana, com o nosso amor humano, a gente não consegue entender isso. É incapaz de a gente conseguir entender isso. Sim. Só que quando Jesus morreu, ele morreu por todos nós. E isso, para a nossa capacidade humana, de principalmente, às vezes, quem é crescido em igreja, e a gente está embutido dentro das quatro paredes, né, da quatro paredes na religião, a gente não tem muitas vezes esse pensamento. Mas quando a gente olha para a Bíblia, olha para Jesus, pela morte dele por nós, né, na hora que ele está olhando para o ladrão que se arrependeu, ele fala assim, hoje mesmo você vai estar lá comigo. Isso é muito lindo, cara. Então, assim, a gente não tem como medir a graça, o amor de Deus, né? Aquela canção que já está até batida, né? Que é Reckless Love. Traduzindo ela, amor imprudente, né? Que ele deixa as 99 por causa de uma. Então, assim, a gente nunca vai entender o tamanho do amor dele. Não tem a capacidade humana, não tem como entender.
Então é exatamente por isso que você está falando sobre perdão. Realmente, Paulo, no dia de hoje, se a gente for falar, poxa, pensa, 2022, um assassino. Pensa quantas pessoas Paulo já matou, cristãs. E Deus chamou ele, né, para ser um agente do reino de Deus aqui na Terra. Mas a nossa capacidade humana, na nossa justiça, a gente não aceitaria, provavelmente. Isso que você está falando aí, eu fiquei pensando sobre, é muito verdade. Sim. Ô Léo, isso aí vem corroborar com uma situação que está acontecendo agora. E antes de esquadrinhar sobre isso, vou falar aqui que a gente não está passando pano para ninguém. A gente está sendo verdadeiro. Só explicando para você que tem muito cristão aí, Léo, que está longe do que é. Está longe de seguir os verdadeiros passos de Jesus, que era passos de amor, misericórdia, compaixão com o ser humano. Porque se você faz um delito contra mim ou vice-versa, qualquer coisa, a tendência do ser humano é preservar essa amargura no coração. É preservar essa raiva. Como eu citei o exemplo aqui de Jonas. Os ninivitas foram perspicazes. Quando você olha, rapaz, para a vida de Manassés, que foi, a Bíblia coloca como o rei mais perverso que já teve, o cara ofereceu os próprios filhos em sacrifício a Baal. O cara foi terrível, né? A Bíblia descreve como praticamente o pior rei. Tudo de ruim que você imaginar, vai ali e olha na história do rei Manassés que você vai ver. Aos olhos humanos, alguém olha assim e fala, rapaz, é impossível esse cara ser perdoado. Mas a Bíblia diz que Deus o perdoou. Vem corroborar, Léo, com a situação que está acontecendo. Não vou citar um nome aqui, muita gente já vai saber do que se trata, né? Há muitos anos atrás, acho que praticamente 30 anos atrás, teve um assassinato, né? De um ator que assassinou uma atriz. Até na Globo, na época, na novela da Globo. Só que esse ator, depois, ele veio se converter. Ele se converteu e até hoje ele serve a Deus. Inclusive está saindo um documentário aí acerca da morte dessa atriz. Tá entendendo? Eu volto a repetir aqui, gente. Ninguém está passando pano para o que ele fez. Isso aí longe de nós, né? Mas o que acontece? Ninguém perdoa. O caso voltou à tona agora 30 anos depois praticamente, entendeu? Com um documentário. E eu fico vendo nas redes sociais aí muita gente descendo a lenha. E eu quero dizer para você que está assistindo, principalmente a Netfé agora, sabe uma coisa? Por pior que seja o delito que alguém cometeu lá atrás, se a pessoa pede perdão para Deus, Deus perdoa. O ser humano não. O ser humano é vingativo. Mas Deus perdoa. Estamos falando do apóstolo Paulo aqui, que também consentiu com mortes, que também matou, mandou matar. E Deus o perdoou. Jesus falou assim, eu estou aqui, rapaz, por que você está me perseguindo? Ali ele viu que realmente quem era a pessoa de Jesus e sentiu no seu coração uma necessidade de mudança de vida. Só que o ser humano não perdoa. Nós estamos entrando numa área aqui que é muito necessária. Porque todo mundo quer ser abençoado e ser perdoado por Deus. Mas ninguém quer perdoar, gente. Isso é muito sério. Libera o perdão. E outra coisa, quem comete algum delito, quem trata é o Senhor, não somos nós. Tanto que Paulo fala nas suas entrelinhas na última carta, né? O justo juiz, ele diz, que é quem vai julgar, vai tomar minhas causas nos últimos, né? Naquele grande dia, vai me entregar a coroa da vitória. Então isso é muito interessante, cara. É muito interessante, dentro do contexto da vida de Paulo, que essa questão aí. Aí você tem liberdade, pode me ajudar a esquadrinhar isso aí também e dar a sua opinião aí. Eu empolgo, mas... eu estava lembrando quando você falava, 2 pontos que me chamam muita atenção quando a gente lê a Bíblia e vê os personagens bíblicos, né? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então Jesus escolhe os caras loucos. Justamente as pessoas que sabem que não merecem, que não é digna de fazer parte do reino. Sim. Jesus pega e chama essas pessoas. Na escolha dos 12 a gente já... Nos discípulos a gente já percebe, mas o que eu estava pensando é um personagem que eu gosto muito também, é o rei Davi, né? Sim, sim. Na escolha dele ali, todo mundo estava olhando só o exterior, né? Só os bonitão, né, que aparecia antes. Enquanto o que Deus já tinha escolhido estava lá no pasto, cuidando das ovelhas.
Porque na realidade Deus não queria o rei. Deus queria alguém com coração de servo. Para ter a posição de rei. Porque Deus já havia rejeitado Saul. Sim. Então, primeira coisa que eu percebo na Bíblia, Deus olha o coração de cada um de nós. Então, quando alguém comete um delito e há arrependimento, Deus ouve, quando é sincero o arrependimento, Deus perdoa. E se a pessoa quiser escrever uma nova história a partir daquilo ali, Deus vai estar com ela. Porém, a palavra de Deus também fala que a espada não saiu da casa de Davi. Sim, sim. Todas as nossas ações, tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso, você chegou onde eu queria. Então, assim, Deus, ele é assim, misericordioso. Deus escolhe uns caras loucos. E a partir do momento quando a gente vê, né, que Davi covardemente fica com Betseba, né, quando ele não vai pra batalha, né, Uhum. e ele comete esse pecado, a gente vê que virou uma bagunça a casa de Davi. Mas ele ainda assim é chamado homem segundo o coração de Deus. No Salmo 51 a gente vê literalmente no arrependimento sincero, Sim. né? Verdadeiro, e isso que chama a atenção de Deus. Porque Deus realmente conhecia o coração dele. Sim. Deus, não adianta a gente fingir alguém que as pessoas podem achar que a gente é alguém, tem uma capa por fora, mas Deus conhece o profundo do nosso coração. Eu falei isso com uma pessoa hoje, eu estava conversando com uma pessoa hoje no WhatsApp e falando justamente sobre isso. Não adianta ninguém querer fazer tipo, porque Deus sonda o coração, gente. Deus sabe das nossas atitudes. E eu falo, Léo, que tem pessoas aí que até subestimam a Deus. Subestima a Deus. Que isso é subestimar a Deus? Quando alguém conhece a verdade e comete alguns delitos, e não é a pessoa que vacilou e deixou, mas a pessoa que continua em cima desses delitos, mesmo sendo conhecedor da verdade, da palavra de Deus, isso é subestimar a Deus, porque Deus, ele sonda e sabe de tudo. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe no profundo o que se passa, né? Então, a situação de Davi que você colocou aí, ele errou feio. Davi, como se diz, assassinato, adultério, tudo de ruim que você imaginar, ele cometeu. Mas ele se arrependeu. Quando o profeta chega diante dele e diz assim, Davi, essa pessoa é você. Que ele conta, né? O profeta Natan conta aquela parábola ali, da cordeirinha e tudo mais, que todo mundo já conhece. Que Davi fica bravo e o próprio Davi dá um soco na mesa. Por isso que eu estou te falando, é o contraponto aí, ó. No coração de Davi, quem cometeu o delito tinha que ser punido. Aí onde o profeta pega ele, tuf, esse cara é você. Rapaz. Olha o paradoxo aí acerca do amor de Deus e da falta de compaixão do homem. Naquele momento ele viu que ele vacilou. Nossa, rapaz, realmente eu errei. Aí ele caiu em si. E o mais interessante é isso aí. O profeta olha para ele e fala assim, ó, você não vai morrer, mas a espada não vai sair da sua casa. Ou seja, quando você olha para a vida do rei Davi, você vê que a família virou uma bagunça, né? Daí em diante, muita coisa ruim aconteceu. Por isso que eu estou falando que não está passando pano para ninguém. Se alguém cometeu algum delito, Deus que vai cobrar, que a lei de semeadura é infalível. Mas o mal do ser humano é querer fazer justiça com as próprias mãos e achar que, todo mundo achar que é juiz e que pode julgar a causa de alguém. E não é assim que funciona. Né? Se alguém errou, o Senhor está pronto para perdoar, isso é fato. Mas, porém, vai vir as consequências do delito, do pecado. Não é verdade? Mas é maravilhoso. Falar do amor de Deus é algo assim que transborda no meu coração. Né? E quando a gente fala, igual nós estamos falando aqui acerca do apóstolo Paulo, se a gente for citar aqui várias passagens de uma atitude de um homem de Deus que, sim, que abraçou o evangelho de uma maneira tão maravilhosa que o coração dele queimava, né, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Outra coisa também, Léo, que me chama muita atenção na vida de Paulo, é que ele, reconhecendo a soberania de Deus, que a gente sabe que tem muito esse defeito nos dias de hoje, né? Muita gente achar que a pessoa, eu sou o cara, eu faço e acontece, e tem gente aí, né, vira até um paradoxo na brincadeira que a gente fez aí acerca do, né, o reverendo, o bispo, o apóstolo, que hoje muita gente quer que o título fala bem mais alto do que as atitudes da pessoa, né? E com o apóstolo Paulo não tinha isso, rapaz. Ele diz, né, em uma das suas cartas, fala assim, tudo aquilo que eu conquistei lá atrás, eu reputo como se fosse esterco.
quer dizer que eu fui formado aos pés de Gamaliel, que era mestre, né? Dupla cidadania, entre elas a cidadania romana, um homem super capacitado. Você vê que ele nunca tomou glória para si. E o que você me diz a respeito disso? Dessa atitude de humildade dele, que hoje quase não se vê, Léo, nos dias de hoje. Na vida de muita gente. Eu penso que quando a gente tem um encontro real com Jesus e a gente não passa só a conhecer ele de ouvir falar, mas a gente tem um relacionamento com ele, né? A nossa principal atitude ali, a partir daquele momento, é amar e servir. Então Paulo, foi isso que ele fez, né? Igual a gente falou, de perseguidor para perseguido. E era o que queimava no coração dele, né? Que era levar o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus. Sim. E amar as pessoas e servir quem estava em volta dele. Então, com essa atitude, quando a gente fala assim, não, eu como cristão, que significa pequenos cristos, né? Uhum. Eu vou ter a atitude de humildade, de servir as pessoas e quem está do meu lado. Então é a dificuldade hoje da gente como cristão, muitas das vezes, entender isso. É muito mais do que rituais, né? Que a gente vê muito no Velho Testamento, para agora uma metanoia, mudança de mente, e juntamente com a mudança de mente, a mudança de atitude. Sim. Que é servir onde a gente é plantado. Então, não só ali nas quatro paredes, mas servir, seja no trabalho, seja na universidade, numa escola, né? Seja no meio dos seus familiares. Então, quando a gente vê Paulo, ele tendo essa atitude de, olha, tudo que eu passei, tudo que eu fui, tudo que eu sou, eu não considero nada, tudo que eu sou, eu não considero nada. Porque aí a gente cai naquilo que a gente sempre fala também, né? Que a mensagem ela é muito maior que o mensageiro. Verdade. A gente está aqui só de passagem, a gente é forasteiro, né? E muito mais do que qualquer sonho que a gente sonha em ter aqui nessa terra, o maior sonho que a gente pode viver é o sonho de viver o reino de Deus estabelecido aqui na terra. A gente não é só um forasteiro, mas a gente é embaixador do reino de Deus aqui na terra. Então Paulo entendia isso, e ele entendia que ele carregava isso. E quando a pessoa entende que ele carrega, ele sabe, olha, eu não sou nada, mas é tudo que Jesus faz em mim e através de mim. Esse fato de dele não tomar glória para ele, né? E sempre exaltar o nome do Senhor e reconhecer a grandeza de Deus. Isso é fantástico, gente. Porque nós estamos vivendo num tempo, Léo, muito difícil. Muito difícil, em que as pessoas querem a todo custo destaque, né? Até superstars, né? No meio evangélico. Ah, popstar, o cara que prega muito, que não sei o quê, que é isso, que é aquilo. E a gente vê que é um caminho muito perigoso. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então por isso que eu sou apaixonado com as cartas paulinas, que você vai vendo e vai aprendendo. E tem passagem aqui que ele fala assim, eu me coloco como o menorzinho de todos vocês. Está escrito aqui. E isso é muito lindo, gente, é reconhecer. Embasado em João 3,30, né, que eu lembrei aqui agora, importa que ele cresça e que eu diminua. Evangelho é isso. Evangelho é que Jesus cada dia mais venha resplandecer nas nossas atitudes. Não é só da boca para fora, quando você diz, eu sou servo de Deus, eu sou crente, né? Crente até o diabo ele crê, estremece, mas não obedece. Agora, servo fiel se resplandece através do nosso testemunho, das nossas atitudes. E Paulo fazia isso muito bem, cara. Paulo fazia isso de uma forma, sabe, quando ele fala, tudo que eu conquistei lá atrás, eu reputei como perca, isso aí é algo maravilhoso, né? E pode falar mais alguma coisa, Léo? Não, é que eu fico pensando, hoje as pessoas têm como o evangelho como um amuleto, né? Ah não, porque eu vou na igreja, e daí? Ah, porque eu canto, e daí? Isso aí é forte. Escuta aí, gente. Porque eu, vou toda semana. Tá, e aí, o que você faz com isso? Quando a gente olha na Bíblia e vê Jesus,
lavando os pés dos discípulos. Nossa, aí é uma tacada pesada, hein? Porque, não, mas eu sigo Jesus, eu sou cristão, tá? E aí? Você tem servido? Você tem colocado seu amor pelo próximo e mostrado Jesus através das suas atitudes? Porque quando você fala de Paulo e a gente fala da vida dele, né? E sobre que ele não ligava para a reputação dele, cara, essa é a chave do evangelho. Quando você começa a perder sua reputação e Jesus aparecer em você e você não está nem aí para sua reputação, é aí que o evangelho está começando a fazer sentido na sua vida. O cristianismo está fazendo sentido na sua vida. Sim. Porque a gente vê aquela atitude ali de toalha, né, e bacia na mão, que é servir as pessoas, que é amar as pessoas. Sim. Então, como que você segue alguém? Como que você diz o seu Deus tá ali, mas a única coisa que a pessoa sabe falar é que ela vai na igreja, né? Quando o Pedro doidão, Pedro zangado, corta a orelha do soldado lá de mal. Jesus, na atitude de amor dele, ele pega e coloca de novo. Quanto de nós ali faria aquilo, né? E o nosso próprio centro daquilo que a gente segue fez isso. Muitas vezes a gente não pensa desse jeito. A gente não tem essas próprias atitudes. Então, o que vai dizer se a gente realmente segue a Cristo, se aquilo ali tá embutido em nosso coração, na nossa mente, são as nossas atitudes no dia a dia. Verdade. Né? Então, era isso que eu estava pensando, que é muito que as pessoas elas se escondem atrás dos rituais do próprio Evangelho. E elas esquecem qual que é o centro, que é sempre o que Jesus ensinou, a amar e servir. Amar e servir. Muito lindo isso aí, porque existem muitas pessoas, como eu sempre digo, muita gente enganado acerca do que é o verdadeiro Evangelho, né? Eu sempre cito um livro muito importante que depois virou filme, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, quando você olha para certas atitudes do ser humano, principalmente muitos daqueles, né, que vivem de capa, de aparência, né, no Evangelho, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, e o seu dia a dia? E a sua forma de falar, de expressar, de andar, de agir? Como você tem expressado a sua fé em Jesus? Porque, diga-se de passagem, Léo, que as nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras. Ao longo dos anos, muita gente falou demais, eu sou crente, eu sirvo a Deus e não sei o quê, mas as atitudes mostraram totalmente ao contrário, gente. É aquilo que nós falamos, e as pessoas achando que se tapeia Deus, se passa Deus para trás. Então o Evangelho é algo tão puro, tão lindo, tão maravilhoso, que é algo que vem todo dia nos confrontar, nos confronta. E quando esse amor forte de Deus nos confronta para nos dar uma chacoalhada, né, para a realidade, para a gente despertar, às vezes nós ficamos constrangidos quando nós temos uma análise de consciência. Principalmente quando a gente lê as cartas paulinas, a gente olha e fala, Jesus, será que eu sou crente mesmo? A metanoia radical, né? Quando o cara recebe uma apoteose do poder e da graça de Deus, ali é uma transformação de mente, literalmente. Poxa, ali ele morreu. Eu estou morto agora para as coisas abomináveis que eu fazia antes, reconhecendo que agora eu carrego comigo a marca de Cristo, né? Rapaz, isso é muito lindo, cara, muito lindo. Sabe? O desejo de fazer valer o verdadeiro Evangelho, não meramente para querer destaque, para querer aparecer, mas para que Cristo resplandeça em nós. Isso é maravilhoso. E o amor inefável de Deus por nós é algo que nos leva, assim, sabe, de uma maneira tão gloriosa, a querer mais ainda, a fazer mais para Deus. Quando nós começamos a meditar que a mente de Deus não é como a mente do ser humano, porque Ele é amor, e a Bíblia diz que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Olha a atitude de Jesus, o Léo explicou aqui. Pedro, né? Chegou ali junto ao Sinédrio ali, na orelha de Malco, e para o soldado, naquele tempo, era desonroso, né? Se ele tivesse alguma deficiência, ali, como o pastor disse, o seu sonho era abortado, né?
Você não poderia mais chegar além daquilo que você almejava, né? Postulante a alguma coisa, mas se perdesse, se fosse deficiente, ali o sonho já era. E é onde Jesus chega e restaura o sonho daquele soldado, voltando a sua orelha para o lugar. Rapaz, isso é fantástico. O amor de Deus. Falando nisso, eu estava rindo aqui, olhando ali, que eu estou vendo o violãozinho. No finalzinho, você vai cantar essa canção aí. Tá no podcast, vai ser novidade. Ninguém nunca pegou e essa canção é muito linda. E é em inglês. Como é que é? Fala em Reckless Love. Reckless Love. No finalzinho você vai... Fica ligado aí, viu, gente? Netfé, Facebook, todo mundo tá ligado aí. No finalzinho o Léo vai cantar aqui em inglês essa canção maravilhosa. Então não é fantástico as coisas de Deus? Não é? Quando o ser humano compreende isso, Léo, que o crente começa a entender, começa a fazer sentido na sua vida, o que é servir a Deus de verdade. Já citamos vários exemplos aqui, né? Uhum. E pode prosseguir, que eu empolgo, eu vou embora, você sabe disso, né? Mas hoje que você é o convidado, você pode falar até bem mais do que eu. Pode ficar à vontade. Pode falar. Não sei quanto tempo aí que falta ainda. Muito tempo aí, Marcelinho, nosso contrarrente. É. E nós vamos finalizar aqui, Léo, esses minutos finais aqui. Eu vou ler a última carta do apóstolo Paulo endereçada ao filho na fé Timóteo. Para que você perceba, tudo que nós estamos falando de Paulo aqui, das 13 cartas que ele escreveu, essa foi a última. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam e aguardam a sua vinda. Aí ele diz no versículo 9 aqui: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e somente Lucas está comigo. Toma-me Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para até Éfeso. Quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, né? Traz a capa que deixei na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aí ele diz no versículo 14 aqui, gente: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa linda, gente. Última carta do apóstolo Paulo, endereçada ao filho na fé, Timóteo. E o interessante que a gente vê nessa última carta aqui, Léo, é que ele começa a citar que nesse momento crucial aqui, final, ele acabou praticamente sozinho, né? O único que estava com ele era o Dr. Lucas, né, que cuidava das feridas do apóstolo. Mas os demais amigos, cada um foi para um canto e já não tinha mais ninguém com ele nesses últimos tempos aqui. Não é lindo esse texto? O que te chama a atenção aqui nesse texto tão maravilhoso, que eu não me canso de ler e não me canso de todos os dias refletir nele, né? Que ele diz no final aqui de tudo aquilo que ele enfrentou: combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Perseverança, né? Até o fim, naquilo que ele acreditava e na fé que ele guardava no coração dele. Paulo, quando ele tem a conversão ali, a gente vê que ele não só realmente se tornou um discípulo de Jesus, né? Alguém que seguia ele, mas ele se entregou literalmente para viver acerca do Evangelho de Jesus.
Então ele era um cara, como ele era um cara muito influente, tanto nos judeus quanto com os gentios, eu acho que isso ajudou muito para ele fazer essa ponte entre os dois, né? Sim, E fazer o cristianismo cada vez mais para frente. Por quê? Porque ele era um cara falava muito bem. Então ele entrava nas sinagogas, ele podia falar como cidadão, né? Sim. Só que ele também fazia muito, vamos colocar hoje em dia, como projetos sociais, com os pobres, com as pessoas que não tinham condições. E isso era muito lindo, né? Conseguia donativos para ajudar todo mundo. Exato. Então quando ele começa as viagens missionárias dele ali, Sim. cara, pensa quanta pessoa Paulo já não ganhou por Jesus. Nossa. Então, mais do que ele perseguiu, eu tenho certeza que mais que o triplo de pessoas encontraram Jesus através da vida dele do que quando ele perseguia. Com certeza. Então, assim, quando ele realmente teve aquele... quando a gente está falando sobre que ele encontrou Jesus, a gente para pensar e a gente vê na Bíblia que Jesus, Deus, é um Deus de recomeços. Então, não interessa a que ponto a gente, por exemplo, está na nossa vida agora. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, Jesus é um Deus de recomeço. Então, a partir daquele ponto ali, Deus tem história nova para escrever para a gente. Entende? E quando ele decide viver essa vida, a partir dali, totalmente acerca do Evangelho, totalmente com o coração aberto para viver sem a reputação dele, mas com Jesus sendo a mensagem sendo mais forte que o mensageiro, ele consegue fazer coisas que hoje em dia a gente não consegue fazer. Porque pensa no cara que viajou. Pensa no cara que fez missão. E pensa nas viagens tenebrosas, hein? Difíceis. Cada coisa que ele passou e ainda assim ele guardou a fé dele. Sim. Então acho que a coisa mais preciosa que a gente pode guardar hoje é a nossa mensagem, a nossa fé. Porque sim, vai passar tudo. E o vazio que a gente tem dentro da gente é do tamanho de Deus. Então às vezes a gente pensa que não tem um propósito, que não tem um chamado, mas Deus chamou a gente como mensageiro dele, né? E não tem coisa melhor, cara. Eu penso assim, no final da sua vida, você parar e falar assim, não, combati o bom combate. Eu fui fiel até o fim, guardei minha fé. Isso é forte. Perseverança. Uhum. Sabe o que é importante que eu li esse texto aqui? Da última carta de Paulo a Timóteo, tá faltando perseverança, gente. Que tem gente que desanima por qualquer coisa, que quer desistir por qualquer coisa. Ah, eu não vou mais servir a Deus na igreja porque o fulano me olhou atravessado. Alguém está falando de mim. Alguém me falou isso. Gente, Paulo enfrentou as mais severas perseguições que você possa imaginar. Foi preso, foi chicoteado, foi arrebentado, foi detonado. Tá entendendo? E nada disso fez com que ele desistisse da caminhada dele. Quantas vezes dentro da prisão, Léo, da própria prisão, ele escrevia essas cartas maravilhosas que quando nós lemos, você fala assim, não, isso aqui não é carta de quem está preso de jeito nenhum. Quer dizer, o corpo ali de Paulo estava preso algumas vezes, mas a sua alma estava liberta pelo poder do Evangelho. Tanto que ele transmitia isso, né, para as pessoas, a necessidade de não desanimarem na fé e de prosseguirem. Gente, eu estou aqui passando por que eu estou passando, mas vocês, aquilo que eu vos ensinei, prossiga fielmente, sem perder a vossa fé. Quando ele foi preso, que ele envia aquela carta aos crentes de Corinto, né? Que ele viu que os crentes de Corinto estavam perdendo a fé muito fácil e desanimando das coisas de Deus a ponto de desacreditar até da ressurreição de Jesus, né? Ali ele diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, ele dizia para eles, gente, para de fixar o olhar de vocês somente no materialismo, mas começa a amar essa chama do Evangelho que um dia ardeu no coração de vocês. Então é isso que está acontecendo. Ele dava uma advertência preso para os crentes que estavam em Corinto ali, falou, poxa, eu ensinei tanto para vocês a importância de guardar a fé, a importância de manter esse fogo aceso no coração de vocês, e agora vocês estão chegando a desacreditar até na ressurreição de Cristo. A que ponto estão chegando vocês? Porque o materialismo, às vezes, Léo, sufoca
a vida espiritual de muita gente. É onde as pessoas estão se perdendo hoje. As pessoas não oram mais, não leem mais a palavra, não têm o seu devocional com Deus, né? Fixado somente naquilo que ele deseja em ter, em possuir. Isso é muito perigoso. E, no entanto, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que ele abriu mão de muita coisa para fazer a vontade e o querer de Deus. E sofreu muito por isso. E, no entanto, ele diz aqui na sua carta, né? O que importa agora é que a coroa da justiça me está guardada, a qual justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam e aguardam a sua vinda. Isso é lindo demais. A convicção, né, de que ele sofreu as penúrias que ele sofreu, mas que valeu muito a pena, que ele diz no finalzinho aqui, no meio de tantas coisas que eu passei, eu consegui guardar a minha fé. Que conselho você dá, Léo, para as pessoas que estão desanimando e quase perdendo a sua fé no Senhor Jesus? Fique à vontade, hein? Daqui a pouco você vai cantar um louvor aí que vai ser bênção. Eu imagino que nesses últimos dias não tem sido fácil, né? Sim. Não, desde aqui, na verdade, da palavra de Deus, a gente vê que não é fácil. Uhum. E muitas das vezes a gente pensa em abandonar a nossa fé. Às vezes a gente é tentado a acreditar que nada disso é real. Só que quando a gente para analisar no fim do dia, né? É tudo que a gente tem. É a nossa fé. Verdade. É Jesus habitando dentro da gente, no nosso coração. Muitas aflições que a gente passa, às vezes, do dia a dia, as coisas que nos afligem. O que me anima no cristianismo, o que me anima quando eu olho para a Bíblia, é quando Jesus diz, lá em Mateus, venham a mim aqueles que estão cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Porque o fardo e o jugo, É leve. ele é leve. Verdade. Então, por mais que a gente está cansado, a gente está desanimado na fé, a gente está passando por aflições nesses últimos dias, o mesmo Deus que permite a tempestade é o mesmo Jesus que caminha sobre o mar e pega a gente de volta. Verdade. Então, é nesse Jesus que a gente acredita, e é nesse Deus que a gente serve, e por isso que vale tanto a pena servir Ele e perseverar na palavra dele. Não fácil, não é. Tem dias que a gente caminha pela fé, né? Verdade. Só pela fé. Só pela fé. Se for olhar a circunstância de muita coisa que está acontecendo, a gente não dá conta do recado. Não dá. Mas essa é a maravilha da fé, né? É aquilo que a gente não pode ver, mas a gente sabe que vai acontecer. Com certeza. Então o conselho que eu poderia dar é esse. O jugo, o fardo de Deus, de Jesus é leve. Então, a gente está cansado, está oprimido, está triste. Entrega tudo para o Senhor. O que a gente tem que fazer é confiar e descansar nele. Por mais que a gente não vê. Mas essa é a beleza da fé. Com certeza. Como eu falei, ele permite a tempestade. Mas ele é o mesmo Deus que pegou Pedro e falou assim, não, vem, caminha. Você está com pouca fé, mas eu te pego pela mão. Isso é lindo. Então, quando a gente está sem força, Jesus vem e pega a gente pela mão. Amém. Palavra maravilhosa, né, gente? Dá vontade de ir falando. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos envolve dia após dia, esse amor que queima no nosso coração. É o amor de Jesus por você, pela sua família. É o amor de Jesus por nós. A palavra dele diz em Mateus, o Léo acabou de citar, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? E Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é poderoso, ele é amoroso, ele é o Deus, né? O amor que nós não temos nem como dimensionar aqui. Então, não perca a sua fé. Olha o que Paulo enfrentou, gente. Olha as coisas que ele passou. E, no entanto, ele disse na sua última carta ao filho na fé, Timóteo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. E é o que Deus fala para você neste momento. Não perca a sua fé. Se você está enfermo, se você está passando por dificuldade financeira, seja qual for o problema que você esteja enfrentando,
Eu quero dizer para você que existe um Deus vivo e poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele vai fazer isso na sua vida. E nós queremos finalizar aqui, antes de dar as considerações finais, com o Léo cantando essa linda canção que você vai se lembrar, né? E você vai adorar a Deus conosco neste momento aqui no podcast do Reverendo, para todo o Brasil e para o mundo ouvir essa linda canção. Leonardo, por favor. First spoke your word, you sing me over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you bring your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, you chases me down, fight till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa de 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que coisa linda, né, gente? Quando nós começamos a meditar no amor e na misericórdia de Deus. Esse amor se manifestou na vida de Saulo de Tarso, que depois foi transformado em um Paulo, de perseguidor a perseguido. E mesmo passando por as mais severas tribulações de sua vida, ele não desistiu, não abriu mão da sua fé. Tenha fé também, acredite. Deus vai fazer algo muito lindo na sua vida e já está fazendo nesse momento. Léo, muito obrigado pela sua presença aqui, por nos dar o ar da graça aqui no podcast do Reverendo nessa segunda-feira. Que Deus continue te abençoando. E o Léo, Deus nos deu esse privilégio, né? Ele está na liderança do... Como é que é o nome? Você é em inglês? A15. A15, na Aba Church em Marlborough. Tem sido tempos gloriosos, né? Pela misericórdia de Deus, um trabalho com jovem, adolescente. E Deus tem feito algo fantástico. Então, que Deus continue te abençoando poderosamente e que Deus continue te usando como vai te usar, ainda com mais ênfase na palavra como tem usado. Amém. Deus abençoe. E a você que está ligado aí na netfé.tv, você que está nos acompanhando aí no Facebook, que Deus abençoe sua vida poderosamente. E você continue sendo cada vez mais essa pessoa especial que você é para o reino de Deus. Não abra mão da sua fé. Acredite que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Um grande abraço e que Deus te abençoe mais e mais. E até na próxima segunda, se Deus disser que sim.